Nosso planeta está cheio de mistério que nos deixam fascinados. Alguns desses enigmas são capturados em fotos, pinturas e vídeos que dão origem a inúmeras teorias. Então neste vídeo vamos examinar 23 dessas fotografias misteriosas, cada uma que parece desafiar uma explicação e continua a deixar perplexos até mesmo os pesquisadores mais avançados. O número 1 é o astronauta de Solvay. Em maio de 1964, Jim Templeton, um bombeiro de Carla Blue Cumberland, que agora faz parte da Summit Inland, embarcou em um simples passeio com a família para The Marches, perto de casa. Sem saber, essa viagem resultaria em uma das fotos mais intrigantes da história. Ao fotografar sua filha, Templeton acabou capturando a imagem do que parecia ser um astronauta em pé atrás dela. A figura impressionante em seu traje branco brilhante contra o fundo verde parece estar vestida com um traje semelhante ao de um astronauta com capacete. Curiosamente, Templeton insistiu que ninguém mais estava presente quando a foto foi tirada, e que somente depois de revelar o filme ele viu a figura peculiar. Mesmo depois de estudarem a imagem, eles não encontraram nenhuma evidência de adulteração ou mau funcionamento na câmera, o que aumentou o mistério da fotografia. A Kodak até ofereceu uma recompensa a qualquer pessoa que pudesse explicar a foto, que permanece não reclamada até hoje. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias, desde um apicultor mal identificado até visitantes extraterrestres, mas a fotografia do astronauta de Solvay permanece inexplicada, garantindo seu lugar como um enigma peculiar das imagens misteriosas. Número 2. A Dama Babushka. A Dama Babushka é uma figura enigmática que apareceu em vários filmes e fotografias tiradas durante o assassinato do presidente John F. Kennedy em Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963. A figura ganhou esse apelido por causa do lenço que usava na cabeça, que lembrava os lenços usados pelas velhas mulheres russas conhecidas como babushis. O que torna a senhora Babushka tão intrigante é sua atitude calma, quase indiferente, em meio ao caos, pois ela continuou a filmar e fotografar o evento mesmo depois que os tiros mortais foram disparados, enquanto a maioria das pessoas fugia ou se abrigava. Ela permaneceu enquadrada em contraste. Aparentemente, quando os investigadores começaram a analisar as evidências fotográficas, a figura dessa mulher apareceu repetidamente, o que aumentou seu mistério. Apesar dos inúmeros apelos do FBI e das agências de investigação, essa mulher nunca se apresentou e sua identidade permanece desconhecida, seu nome ou fotografia nunca foram encontrados. Teorias conspiratórias sugerem que ela era uma agente russa ou membro da conspiração para assassinar JFK. Independentemente das especulações, a identidade da senhora Babushka e suas razões para estar lá naquele dia continuam sendo um dos mistérios não resolvidos da história. Número 3. O monstro marinho da ilha de Hook. Em 12 de dezembro de 1964, Robert Lesserek e sua família estavam desfrutando de um dia de passeio em seu barco a motor na Baía de Queensland, Austrália, quando se depararam com uma visão extraordinária, uma criatura gigantesca, parecida com um girino, com cerca de 30 pés de comprimento, descansando nas águas rasas da lagoa. Lesserek rapidamente pegou sua câmera e começou a filmar a criatura colossal. Sua esposa tirou fotos e as imagens resultantes foram objeto de intriga e especulação desde então. As fotografias mostram uma enorme figura escura e alongada com cristas ao longo das costas e olhos visíveis na parte frontal da cabeça. Alguns especulam que poderia ser uma espécie gigante de vida marinha, ainda a ser descoberta. Outros afirmam que o monstro era um cardume de peixes, um objeto subaquático ou até mesmo uma farsa elaborada. Mas nenhuma explicação definitiva jamais foi dada para as fotos do monstro marinho da Ilha Juca, e elas continuam sendo um mistério inexplicável. Número 4. As luzes de Gestalin. As luzes de Gestalin são um fenômeno espetacular e intrigante que ocorre no Vale de Gestalin, na região rural central da Noruega, desde o início da década de 1980. Moradores e visitantes têm relatado o aparecimento de luzes coloridas brilhantes incomuns que dançam e se movem no céu noturno. Algumas vezes essas luzes são tão brilhantes quanto faróis de carros, outras vezes aparecem como brilhos fracos. As fotografias das luzes de Gestalin mostram várias formas,
cores e tamanhos de luzes que podem durar de alguns segundos a mais de 1 hora. Seus movimentos e aparições imprevisíveis, juntamente com o fato de não poderem ser previstos, tornaram o estudo das luzes particularmente difícil, contribuindo para seu mistério. Mesmo com a pesquisa científica em andamento, incluindo o estabelecimento de uma estação de observação permanente para as luzes de Gestalen, a verdadeira natureza dessas luzes permanece envolta em mistério, um enigma luminescente suspenso no céu norueguês. Número 5. As luzes de Fênix. No final da noite de 13 de março de 1997, uma estranha sequência de luzes apareceu sobre Phoenix, Arizona, e foi testemunhada por milhares de pessoas. O incidente, agora famoso como as luzes de Fênix, consistiu em 2 eventos principais: uma formação triangular de luzes vista passando sobre o estado, e uma série de luzes estacionárias pairando sobre Fênix. Fotografias e vídeos daquela noite mostram uma série estranha e bela de orbes, alguns deles em forma de W pairando silenciosamente sobre a cidade, e outras imagens de luzes espaciais voando uniformemente sobre a área de Fênix, sem nenhuma fonte ou estrutura aparente que as sustentasse. A explicação oficial dos militares era de que as luzes não passavam de sinalizadores lançados por aeronaves durante um exercício de treinamento. No entanto, muitas testemunhas oculares e pesquisadores rejeitam essa explicação, argumentando que as luzes se comportavam de maneira incompatível com sinalizadores. Como manter uma formação perfeita ao percorrer longas distâncias ou permanecer estacionárias por longos períodos de tempo? Apesar das explicações oficiais, muitos continuam insatisfeitos com o fato de o fenômeno daquela noite ter sido realmente inexplicável, deixando as luzes de Fênix como um mistério eterno. Número 6. O desaparecimento de Frederic Valentich. A Virgem e o Menino com São Giovannino é uma pintura do século XV atribuída a Domenico Ghirlandaio, um artista renascentista italiano. A obra retrata uma cena religiosa clássica, a Virgem Maria com o Menino Jesus, mas um detalhe peculiar ao fundo despertou intrigas e especulações entre historiadores da arte e entusiastas de OVNIs. No fundo da pintura, acima do ombro direito de Maria, há um homem e seu cachorro contemplando um objeto no céu, que tem uma estranha semelhança com nossa representação moderna de um OVNI, um objeto brilhante em forma de disco que emite feixes de luz radiante. O fato de a obra ter um tema religioso levantou muita especulação quanto à sua intenção e origem. Alguns argumentam que é uma representação intencional de um sinal divino ou fenômeno celestial, outros propõem teorias mais diferentes, sugerindo que poderia ser uma evidência de visitas extraterrestres no passado, alegando que tais representações de discos voadores podem ser encontradas em várias outras obras de arte antigas. Embora seja altamente improvável que o objeto seja um OVNI no sentido moderno, seu significado real permanece um mistério, e os historiadores da arte não conseguem oferecer uma interpretação definitiva. A Virgem e o Menino com São Giovannino continua sendo um exemplo fascinante de imagens misteriosas na arte histórica. Número 7. O SS Waterton Ghost. Em julho de 2018, um mistério perturbador começou a se revelar nas vastas terras desertas dos Estados Unidos. Viajantes encontraram um corpo extremamente magro em uma barraca perto de uma trilha na Reserva Nacional Big Cypress, na Flórida. Meses antes dessa trágica descoberta, várias pessoas conheceram, conversaram e até fotografaram esse caminhante solitário que percorria as trilhas dos Apalaches e da Flórida. Apesar de suas interações, ele revelou muito pouco sobre sua vida pessoal, e os detalhes que compartilhou se revelaram falsos ou mentirosos. As fotos mostram um homem barbudo e sorridente, às vezes segurando mapas de trilhas. No entanto, por trás dessas expressões joviais, há um mistério. Quem era esse homem? E o que o levou a um fim solitário na natureza? São perguntas que, apesar da ampla cobertura da mídia, das investigações forenses e dos inúmeros detetives da internet que investigaram o homem e sua vida pessoal, a verdadeira identidade do homem permaneceu desconhecida por anos, e somente em janeiro de 2021 a genealogia genética finalmente o identificou. Esse caso serve como um lembrete assustador de como, apesar de nosso mundo cheio de conhecimentos, o anonimato ainda pode persistir. Número 8. O incidente do Lago Falcon.
Esse fato refere-se a um dos mais famosos encontros com OVNIs da história canadense, ocorrido em 20 de maio de 1967, um geólogo amador e mecânico industrial estava fazendo uma pesquisa perto do Lago Falcon, em Manitoba, quando encontrou duas aeronaves peculiares. Aparentemente, uma das aeronaves pousou nas proximidades e Michael Michalak, curioso, decidiu investigar. Ele desenhou o estranho objeto e até tentou tocá-lo, o que lhe causou uma queimadura. Pouco depois, a aeronave decolou, deixando Michael nauseado e desorientado, com um padrão quadriculado de queimaduras no peito. Fotografias das queimaduras de Michael e esboços da aeronave foram manchetes, chamando a atenção de entusiastas e céticos de OVNIs. Exames médicos e investigações subsequentes da Polícia Montada do Canadá e da Força Aérea Canadense não ofereceram nenhuma explicação definitiva para o encontro ou os ferimentos de Michalak, apesar das teorias. Michalak manteve a veracidade de sua história até sua morte, em 1999. Hoje, o incidente do Lago Falcon continua sendo um divisor de águas na história dos OVNIs canadenses, e as fotografias dos ferimentos peculiares de Michael continuam a confundir os espectadores, marcando o evento como um mistério duradouro que ainda gera intrigas e especulações. Número 9. O satélite Cavaleiro Negro. Esse é um suposto objeto em órbita ao redor da Terra, que tem sido objeto de intriga e controvérsia desde meados do século XX. O nome se originou de relatos e imagens que mostravam um objeto preto incomum orbitando nosso planeta, aparecendo como uma forma escura e sem forma definida no fundo do espaço. As imagens do Cavaleiro Negro deram origem a inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. Algumas sugerem que ele é um pedaço de lixo espacial, possivelmente um satélite perdido ou classificado de fabricação humana, mas outras teorias feitas pelos civis propõem que o Cavaleiro Negro é um satélite extraterrestre, possivelmente com milhares de anos de idade, enviado para observar a Terra. A fotografia mais famosa do Cavaleiro Negro foi tirada durante uma missão do ônibus espacial em 1998, e mostra um objeto não identificado de tamanho indeterminado flutuando na órbita próxima à Terra. A NASA declarou que o objeto provavelmente era uma manta térmica perdida durante a missão, mas essa explicação não convenceu a todos, apesar da falta de provas que sustentem as teorias extraterrestres. O satélite Black Knight continua sendo o assunto favorito entre os entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração. Suas fotografias misteriosas continuam a cativar a imaginação, destacando o fascínio duradouro da humanidade pelos mistérios inexplicáveis do universo. Número 10. Os rostos de Belmez. A pequena cidade espanhola de Belmez tornou-se um foco de entusiastas do paranormal em 1971. Quando um fenômeno peculiar começou a ocorrer na casa da família Pereira, Maria Gomes Pereira observou o aparecimento de um rosto estranho no piso de concreto da cozinha, apesar das tentativas de removê-lo esfregando ou até mesmo cinzelando o concreto. O rosto reapareceu e, de forma ainda mais inexplicável, mudou de expressão com o passar dos anos, e depois mais rostos apareceram, alguns femininos, outros masculinos, cada um com expressões diferentes. As fotografias desses rostos surpreenderam o público, despertando curiosidade e ceticismo que sugeriram que eram fotografias, imagens impressas pela energia psíquica do falecido. Outras afirmaram que eram farsas ou colorações naturais mal interpretadas por uma imaginação hiperativa. Apesar de inúmeras investigações, incluindo escavações que revelaram restos humanos sob a casa, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Os rostos de Belmez continuam sendo um caso notável no campo dos fenômenos inexplicáveis, e continuam a confundir e fascinar a muitos. Número 11. A foto da família Cooper. Em meados da década de 1950, a família Cooper, do Texas, mudou-se para uma casa antiga e decidiu tirar uma foto de família para comemorar a ocasião. No entanto, a foto resultante continha um detalhe inesperado e assustador. Um corpo parecia estar caindo ou pendurado de cabeça para baixo no teto, com o rosto distorcido olhando diretamente para a câmera. A família alegou que não havia nada parecido na sala quando a foto foi tirada, o que levou a especulações sobre um fantasma ou assombração.
Os críticos sugeriram que poderia ter sido uma dupla exposição ou um erro na revelação da fotografia, enquanto outros acreditavam que se tratava de uma verdadeira farsa. No entanto, a fotografia circulou pela internet e continua a ser objeto de debate e intriga. Com sua figura assombrosa e inexplicável, a foto da família Cooper é um exemplo arrepiante de casos sem explicação. Número 12. A bola de fogo Nagant. No rio Mekong, quem atravessa a Tailândia e o Laos, pode encontrar um espetáculo anual conhecido como bolas de fogo Nagant ou luzes bruxuleantes, que tem confundido os habitantes locais e os visitantes há gerações ao anoitecer, durante a lua cheia do período da quaresma budista. Milhares de bolas brilhantes emergem espontaneamente do rio, atingindo alturas antes de desaparecerem no céu noturno. Essas bolas de fogo, que variam de pequenas faíscas a grandes orbes brilhantes, têm sido fonte de reverência religiosa e curiosidade científica. No entanto, cientistas e religiosos ofereceram várias explicações, desde gases do pântano até fogos de artifício produzidos pelo homem, apesar das tentativas de explicar o fenômeno, incluindo testes televisionados. Nenhuma teoria resolveu definitivamente o mistério. Fotos do evento capturam a bela estranheza das bolas de fogo, mas não a causa. Consequentemente, as bolas de fogo Nagant continuam sendo um espetáculo inexplicável, que continua a encantar os espectadores e a confundir os cientistas. Número 13. O OVNI de McVille. Em 11 de maio de 1950, Evelyn estava voltando para sua fazenda em McMinnville, Oregon, quando viu um objeto metálico em forma de disco pairando no céu. Seu marido Paul Tren rapidamente tirou 2 fotos com sua câmera antes que o objeto se afastasse rapidamente. As fotos mostram um objeto em forma de pires claramente definido contra um céu brilhante, o que faz dela uma das fotografias mais famosas da história dos OVNIs. As fotos foram publicadas no jornal local e depois publicadas pela revista Life, causando sensação nacional. Os céticos argumentam que as fotos eram uma farsa, possivelmente um objeto suspenso ou um truque de perspectiva, mas os trends defenderam firmemente sua autenticidade até sua morte. Ao longo dos anos, houve várias análises das fotos, inclusive aprimoramentos digitais e reconstruções de modelos. Embora alguns resultados sugiram a existência de um objeto pequeno e próximo, nenhuma delas provou ou negou de forma conclusiva a autenticidade da foto. Número 14. O macaco Kunkun. Uma criatura que se diz habitar o sudeste dos Estados Unidos, é um dos animais cuja existência é controversa, comparável ao pé grande, e é descrito como uma grande criatura bípede parecida com um macaco, com um odor forte e desagradável. A prova mais convincente da existência do animal surgiu quando uma mulher anônima enviou 2 fotografias para o departamento do xerife do condado de Sarasota, na Flórida. As fotos, agora conhecidas como as fotos do macaco Kunkun, mostram uma criatura grande, peluda, agachada na vegetação rasteira. A mulher alegou que a criatura estava colhendo maçãs nos arbustos na varanda dos fundos por 3 noites. Primatologistas e especialistas em vida selvagem especularam que poderia ser um orangotango ou outro primata fugitivo, mas nenhum relatório de animal desaparecido ou capturas subsequentes confirmaram isso. Número 15. O hippie viajante do tempo. Uma fotografia da reabertura da Saltford Bridge, em British Columbia, em 1941, mostra um detalhe curioso na multidão. Há um homem que parece estar fora do tempo, usando óculos escuros de aparência moderna, uma camisa estampada e segurando uma câmera portátil, muito diferente da década de 1940. Esse hippie viajante do tempo, como foi apelidado na internet, provocou especulações e debates intermináveis. Alguns sugerem que ele é um viajante do tempo, enquanto os outros argumentam que seu traje era normal para aquele tempo. Embora talvez incomum para a época, um exame atento da fotografia sugere que os óculos de sol do homem já existiam em 1940, e que sua camisa estampada poderia ser uma camisa com o emblema de um time costurado, o que era comum naquela época. Mas o debate continua a ser alimentado pela aparência claramente moderna do homem em meio à multidão antiquada. Número 16. A antena de Eutana. Nas profundezas do Oceano Antártico, um objeto enigmático conhecido como antena de Eutana foi fotografado pela USNS em 1964.
A fotografia tirada a quase 4.000 metros abaixo da superfície do oceano mostra um objeto em forma de antena, que se projeta do fundo do mar que parecia estranhamente simétrico e artificial, destacando-se do ambiente natural, sua imagem caracterizada por uma série de barras transversais ao longo de uma haste central, alimentou a especulação sobre sua origem. E as teorias variavam de um organismo de águas profundas, uma peça de equipamento afundada a sugestões mais fantásticas de tecnologia extraterrestre. Investigações posteriores identificaram o objeto como um tipo de esponja de águas profundas, conhecida como Cluttergesa. No entanto, o formato reto e simétrico único desse espécime deixou alguns insatisfeitos com essa explicação, e a antena Tanon continua sendo um mistério subaquático. Sua fotografia cativante continua a despertar interesse como prova dos inúmeros fenômenos inexplicáveis que aguardam no fundo do mar. Número 17. O filme Bigfoot, de Patterson Gimlin. Em 20 de outubro de 1967, Roger Patterson e Robert filmaram no quarteirão da Califórnia o que eles diziam ser um Bigfoot ou Sage. O vídeo, com aproximadamente 1 minuto de duração, mostra uma grande criatura bípede peluda caminhando ao longo do leito de um rio. A criatura do vídeo, muitas vezes chamada de Pat, foi objeto de inúmeras investigações, nas quais os especialistas analisaram seu andar, suas proporções e os músculos aparentes sob seu casaco em busca de sinais de autenticidade ou fraude. Os céticos argumentam que a criatura é um homem disfarçado, enquanto outros afirmam que o vídeo retrata uma criatura autêntica e desconhecida. Número 18. O fantasma da escadaria dos Tulipa. Em 1966, o reverendo Ralph Hard, um clérigo aposentado da Colômbia Britânica, visitou a King's House em Greenwich, Inglaterra, onde tirou uma fotografia da bela e ornamentada escadaria Tulipa. No entanto, quando revelada, a fotografia mostrou uma figura invisível que parecia estar subindo a escadaria em espiral, como se estivesse flutuando no ar. Especialistas, incluindo os da Kodak, examinaram a fotografia original e não encontraram sinais de adulteração. A figura, que se parecia com a representação clássica de um fantasma em um manto encapuzado, era inexplicável, embora tenha sido sugerido que se tratava de uma dupla exposição ou de um truque de luz e sombra. Nem todos aceitaram uma explicação definitiva ao longo dos anos. Outras ocorrências inexplicáveis foram relatadas na Casa da Rainha, como passos fantasmagóricos e a figura de uma mulher vista na mesma escadaria. A fotografia do fantasma da escadaria Tulipa continua a assustar os espectadores, oferecendo uma visão arrepiante do inexplicável. Número 19. O espectro da igreja de Nelby. Em 1963, o reverendo Claude tirou uma fotografia do altar da igreja de Nelby, na Inglaterra. Ao revelar o filme, uma estranha aparição foi vista à direita do altar, parecendo uma figura alta envolta em uma mortalha com olhos brancos fixos. A figura, de cerca de 3 metros de altura, parecia estar usando um capuz semelhante às vestes de um monge do século XVI. Os fotógrafos especialistas examinaram a foto e não encontraram nenhuma evidência de dupla exposição ou qualquer outro truque fotográfico. A anomalia, muitas vezes chamada de monge das nuvens ou espectro da igreja de Nelby, permanece inexplicada apesar do exame minucioso. A fotografia atraiu tanto ceticismo de céticos e crentes que se tornou objeto de muito debate. A fotografia atraiu tanto cientistas quanto religiosos, o que a tornou uma das mais famosas fotografias de fantasmas. Seja o resultado de uma anomalia fotográfica ainda desconhecida ou de uma ocorrência sobrenatural genuína, o espectro da igreja de Nelby é um enigma duradouro no campo dos fenômenos paranormais. Número 20. A pirâmide na Lua. As missões Apollo da NASA capturaram milhares de fotos da superfície lunar, a maioria das quais mostra cenas familiares de crateras, rochas e poeira. Porém, uma foto catalogada como uma imagem da Apollo 17 atraiu controvérsias por suas características peculiares. Ela parece mostrar uma forma de pirâmide sombria que se destaca contra a paisagem circundante. Alguns ufólogos e teóricos da história alternativa apontaram essa imagem como evidência de uma antiga civilização lunar ou intervenção extraterrestre. Eles argumentam que a geometria e a orientação da estrutura são perfeitas demais para ser uma formação natural. Apesar de inúmeras análises e debates,
não se chegou a uma conclusão definitiva sobre a natureza do objeto da fotografia. Para aumentar o mistério, há o fato de que a pirâmide foi fotografada em uma região da Lua, o Vale Taurus Vito, que foi explorado pelos astronautas durante a missão Apollo 17, mas não há menção a essa estrutura nos registros da missão da NASA ou no testemunho dos astronautas. Número 21. O fantasma do cemitério de Debut Hill. Em 1996, um entusiasta da história do faroeste vestiu-se de cowboy e foi ao cemitério de Boot Hill para uma sessão de fotos. No entanto, uma das fotos tiradas naquele dia revelou uma figura inesperada ao fundo, que parecia emergir do chão atrás das lápides. A figura parece ser um homem de chapéu, de costas para a câmera. Seu traje não parece estar de acordo com a era moderna e sua pose parcialmente escondida atrás de uma lápide evoca assustadoramente os clássicos avistamentos de fantasmas. O entusiasta insiste que não havia mais ninguém no cemitério na época, e que os especialistas em fotografia não encontraram nenhuma evidência de adulteração na foto, o que provocou o debate sobre fantasmas e vida após a morte. Alguns sugerem que poderia ser o espírito de um cowboy que ainda vagava pelo cemitério. Os céticos propuseram que o fantasma poderia ser uma pessoa viva que apareceu sem aviso na foto ou um truque de luz e sombra. Apesar dessas explicações, o fantasma do cemitério de Boot Hill continua a fascinar os curiosos por paranormalidade e os historiadores. Número 22. O OVNI sobre Los Angeles. Na madrugada de 25 de fevereiro de 1942, alguns meses após o ataque a Pearl Harbor, a cidade de Los Angeles foi lançada ao caos quando um radar detectou um objeto não identificado no céu, e as sirenes antiaéreas logo soaram por toda a cidade. Nas horas seguintes, milhares de projéteis de artilharia antiaérea dispararam contra o objeto, iluminando o céu, em uma cena que ficou conhecida como a Batalha de Los Angeles ou o Grande Ataque Aéreo de Los Angeles. Os jornais capturaram imagens impressionantes de holofortes apontando para o objeto e enviando balas de artilharia. O objeto parecia não ser afetado pelo ataque, e acabou desaparecendo de vista. Nenhuma aeronave inimiga foi abatida e uma inspeção posterior não encontrou danos causados por bombas na cidade. A princípio, as autoridades sugeriram que se tratava de um alarme falso causado por nervosismo, enquanto outros teorizaram que era uma aeronave inimiga secreta ou até mesmo um OVNI. O objeto permanece envolto em mistério, e as fotografias dramáticas continuam a cativar e a mistificar os espectadores, e são um testemunho da tensão da época e do fascínio humano pelo inexplicável. Número 23. Em 25 de julho de 1976, a sonda Viking 1 tirou uma série de fotografias da região de Sidonia de Marte, como parte de sua missão de encontrar locais de pouso adequados para a sonda Viking 2. Uma dessas imagens, do quadro 35 ao 62, revelou uma formação impressionante, uma colina de 2 km de comprimento, que se assemelhava a um rosto humano olhando para baixo da superfície do planeta. A face de Marte, quando foi revelada, gerou inúmeras especulações, algumas delas afirmando que se tratava de uma formação natural, enquanto outras postulavam que poderia ser um enorme monumento construído por uma antiga civilização marciana. A imagem enigmática gerou debates sobre vida extraterrestre e se tornou popular na ficção científica e nas teorias da conspiração.